de Cristo em nós. Bem-vindos sejam todos à Igreja Sem Parede. Obrigado a todos os irmãos aqui que possibilitaram o andamento perfeito desta reunião em Cristo. O tema da nossa mensagem é a esterilidade religiosa e a fertilidade da graça. Vou repetir mais uma vez o tema: a esterilidade religiosa e a fertilidade da graça. Eis o argumento. Romanos capítulo 7, versículo 4, a epístola de Paulo aos Romanos, eu vou ler até o versículo de número 6. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Veja que há uma doutrina no texto. Está falando da lei de Moisés e vai apresentar a graça de Cristo. É uma leitura transcendental. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Não é pertencer ao mesmo, por meio do corpo de Cristo. Aquele corpo tinha um nome, aquele corpo na cruz tinha um nome, chamava-se Jesus de Nazaré. Paulo disse que vocês morreram à lei de Moisés por meio daquele corpo, por meio daquele sacrifício. Depois ele diz, para pertencer em servir a Jesus de Nazaré. Mas ele disse, eu vos enviarei um outro, não é o mesmo. A igreja ainda serve ao judeu. A igreja está preso a Jesus de Nazaré. Paulo traz uma revelação dizendo que morresse relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, a igreja pertence a quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, e só assim a igreja consegue frutificar para Deus. Você entende assim? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pelos teus grandes feitos. Esta é uma manhã de revelação profunda da tua palavra. Eu te peço uma vez mais que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube aí reunido digam amém. Amém. A doutrina apresentada antes do Evangelho era uma doutrina que causava e causa ainda esterilidade. Nós temos um chamados a dar frutos para Deus, mas o nosso relacionamento com a religião nos causou esterilidade. Não foi Cristo o que foi gerado em nós, foi Moisés. Nós éramos inconscientemente praticante da lei de Moisés sem saber. Sem saber, praticávamos o dízimo, que é o livro da lei de Moisés. Sem saber, batizávamos nas águas, que é um ritual judaico, purificação com água. Mas a igreja já foi lavada, purificada, regenerada. A igreja de Cristo não passa pela purificação de águas, isso é um ritual judaico. A igreja de Cristo já foi lavada pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Paulo pregou isso a Tito, no capítulo 3, a partir do versículo 5. Em Éfeso, Paulo disse que a igreja de Cristo, que não são as paredes e os templos, são vidas, diz que esta igreja está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Você já leu isto? Sim. Se a igreja está sem ruga, sem manchas, sem máculas e sem defeito, por que lavar a igreja nas águas? Porque isto era um ritual judaico. As obruções são lavagem por meio de água, purificação que só lavava o exterior. Então nós temos um chamado a dar frutos para Deus, mas o nosso relacionamento com a religião, repito e sendo prolixo, ao invés de gerar Cristo em nós, nos gerou Moisés. Esta religião farisaica, judaísmo adotado pela maioria das igrejas.
Um abençoado me disse: eu não gosto de te ouvir porque você ataca as igrejas. Me respeite. Eu não ataco as igrejas. Eu ataco o engano. Porque a igreja são as vidas. Eu não ataco as vidas. Eu ataco o engano e a manipulação. Eu ataco o judaísmo em nome de cristianismo, de vida cristã. É isso que eu sou contra. Eu não sou contra as pessoas. Eu não sou contra quem prega dízimo. Eu sou contra o ensino do dízimo. Eu não sou contra quem batiza nas águas. Eu sou contra o ensino do batismo. Porque se uma pessoa lava o outro nas águas, ela está querendo me dizer que eu estou impuro. Ora, e você não pode tornar impuro aquilo que Deus purificou. Uala! Como eu vou entrar dentro de um local e me sentir impuro porque eu ainda não passei pelas águas? Ora, logo, está desfeito o escândalo da cruz. Então, o que Cristo fez na cruz para purificar, lavar e regenerar a igreja, não teve efeito nenhum, até que o pastor me mergulhasse nas águas. Mas Jesus mandou os discípulos. Jesus mandou o discípulo, não mandou o pastor. Jesus mandou os discípulos na primeira era cristã. E não mandou ninguém batizar nas águas. Ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é água? O Filho é água? O Espírito Santo é água? Não. Ele deu um batismo transitório até que Paulo fizesse todos os gentios entenderem que o batismo da igreja agora foi aonde? Na sua morte. João Batista mergulhava nas águas. Cristo mergulhou a igreja no seu sangue e a purificou e a regenerou e transformou todos vocês. Aí, por conta de uma teologia que está aí desde que igreja é igreja, eu vou pegar o crente e vou lavá-lo agora na água, chamando-o de mentiroso, dizendo que o seu sangue foi sangue de barata, que não lavou e não purificou ninguém, e que eu, aqui com um jaleco branco, nesse dia feliz, nesse santo lugar, é que vou fazer de você uma nova criatura. Quando o Evangelho diz que quem está em Cristo já é ou será? Já é. Quem está em Cristo aqui, diga amém. Amém. Vocês já são novas criaturas. Então esse é o drama do judaísmo implantado dentro das igrejas. Retroceder à esterilidade. É verdade. Retroceder a quando dá até um fruto, dá um fruto mau, podre. Retroceder a esta fantasia. Tu te lembras de quando Jesus foi a uma figueira? Ela estava cheia de folha, pensando ter nela fruto. Era uma videira estéril, figueira estéril. Não tinha fruto. Tinha aparência de quem dava fruto. Já explicamos isso em várias pregações. A figueira, ela faz o papel inverso das demais árvores. Ela primeiro bota o fruto e as suas folhas a esconde por causa de pássaros, enfim. Jesus, quando viu aquela figueira cheia de folhas, conhecendo o processo natural da figueira que é contrária a demais outras, ele disse: tem folha, tem frutos, porque se tem folhas, tem fruto. A religião está assim, cheio de folhas por fora, num processo judaico, farisaico, bonito por fora, mas lá dentro não tem um fruto. Não te suporta em amor, não te ama do jeito que você é, te ama do jeito que eles querem que você ande, igual a eles. Se você anda igual àquela denominação, se você não usa bermuda, se você não corta o cabelo, se você não usa esmalte, a folhagem, a roupagem é aceitável. Mas lá dentro não tem fruto, porque não é isso que você quer, você não se sente bem. Você está sendo moldado àquela região religiosa. Então a religião está assim, totalmente contrário a essas verdades. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, a igreja pertence a quem? A Jesus de Nazaré ou o Cristo ressuscitado, de acordo com essa doutrina?
ao Cristo ressuscitado. E alguns anos atrás eu entrei num local, hoje eu não entro mais, nem me dando barra de ouro. Pode fazer o mexilhão, a baiana, do jeito que quiser, que eu não passo nem na porta. Deus me livre. Eu entrar num local onde não prego o Cristo ressuscitado, ser cúmplice de mais obras. Meu amado, vou lhe dizer com toda a autoridade que me é cabível. A maioria das reuniões são para chamar Cristo de mentiroso. Olha, você pega o Evangelho, 90% do que se prega não bate com as doutrinas. Tanto é que você hoje está nos ouvindo, porque a conta não fechava. Ora, o Evangelho diz em Hebreus que Cristo aniquilou o pecado. O pastor te chamava de pecador. Diz que nós somos salvos pela graça. Ele diz que tem que ter o sacrifício, porque a fé sem obra é morta. Ora, estão judaizando a igreja. A igreja tem que ser despertada. Depois Paulo continua dizendo no versículo de número 6, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realça pelo Exu Caveira, pelo Carinana, as paixões pecaminosas, elas ficam em realce pelo Exu Carinana. Ali está escrito que é pela lei. A lei ali não é a lei do Supremo Tribunal Federal. A lei ali era a lei de Moisés. Disse Paulo que operavam em nossos membros a fim de frutificar para onde? Então, se um local, uma reunião, um grupo de pessoas, se tem um item da lei, todo aquele fruto não é para Deus, é um fruto para a morte. Mas eu estou numa igreja que lá pega a graça. O pastor disse que nós somos dizimistas fiéis. Está me ouvindo aí, não está? Corra! Você está numa esterilidade religiosa. Você não dá frutos para Deus. Para dar frutos para Deus, você tem que romper com a lei e abraçar a causa do evangelho da graça de Deus. Aonde não tem mérito para homens, aonde um homem não é apóstolo, não é profeta, não é pastor, não é presidente da igreja, no território da graça, o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega é Cristo, o dono dela, o cabeça da igreja. O resto é balela. O resto é conversa fiada, é status, é palco. O resto é disse-me-disse para achar o homem bonito. Ali está o meu pastor, ali está isso, ali está... Tudo isso é esterco. Nós corremos disso. Aqui nesse ombro tinha título de pastor, depois foi a bispo, depois disseram que eu era apóstolo. Quando os meus olhos se abriram, eu disse: o quê? Tudo isso é esterco e eu não vou ser mais um no meio da turma. Eu vou contra isso. A honra e a glória não pertencem a Geraldo. O palco não é para mim, é para ele. Ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, é dele a glória. Que? Eles gostam dessa pompa e é a lei que dá isto. A pompa é dada pela lei. Paulo disse: eu não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realça pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. 6. Agora, porém, libertados da lei, libertos da lei ou presos pela lei? Libertos. Isso há quase 2000 anos, tá? A princesa Isabel libertou os escravos. O mundo entendeu, apesar que há trabalhos escravos. Cristo libertou os crentes da lei. Os pastores não entenderam e ainda aplicam a lei. Nem todos os que me ouvem esta manhã podem dizer: eu estou liberto da lei. Ainda gostam.
Ainda gostam do status que a lei dá. Ainda gostam de ser chamado de pastorzão. Ainda gostam de sentar nos primeiros lugares dos púlpitos. Ainda gostam aqui das cadeiras pastorais. Deus me livre. Um dia eu fui sentar na cadeira principal, um cadeirão bonito. Deus me livre, na hora do louvor, a minha mulher fazia parte do coral, foi na cruz. Eu do lado assim, mas sentei sem querer, querendo. Quando eu sentei, queima, Satanás! Falei, gente, o que foi? Eu estava cansado. Estava cansado, senta na tua casa, essa é a cadeira do pastor presidente. Não, é um pedestal. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo em que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Esses ensinamentos eram angustiantes em Paulo no primeiro século. E você sabe, hoje nós apresentamos essa doutrina. E cadê que entra na cabeça do crente? A essa hora aí no YouTube, já tem uns dizendo, tem que batizar sim. Tem que batizar, Jesus se batizou. Tem que batizar sim. Tem que botar coroa de espinho em você sim. Tem que te dar vinagre sim. Tem que cuspir em você, vem cá. Cuspir em Jesus. Ué, se batizaram Jesus, eles batizam. Coloca coroa de espinho e cospe. E cuspe de negão, gruda. O meu gruda. Meu amado, você imagina um homem que era fariseu, que entendia perfeitamente de tudo isto aqui, dizer que agora não deveria ser mais assim. Pior, estava dizendo a quem ele perseguia, dizendo que eles não estavam servindo a Deus de forma correta. Você imagina a bomba que esse homem era? É verdade. Na frente dele ninguém falava nada, né, meu irmão? Deus sabe a quem levanta. Deus não levanta frouxo, não levanta covarde. Você acha que pregar esse evangelho é para qualquer um? É para pessoa igual você, destemido, ousado, que não tem medo da ameaça e nem dos ataques deles. É verdade. Paulo não tinha medo. Batia daqui, ele corria de lá e descia numa corda, entrava, botavam ele preso, vamos louvar. E Paulo, você é demais, era ousado, era destemido. Você acha que foi a reação quando ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo? Ele podia ter dito, quem é você, rapaz? Você nem crente era. Chegou agora. Disse, Pedro, escuta aqui, você não vive corretamente a verdade do evangelho. Pedro mostra, não tem o que mostrar. Pedro ia na Torá e ele vinha com a revelação. Hoje nós temos o que mostrar, eles não aceitam. É verdade. E estão aí causando esterilidade, dando fruto para a morte, dando fruto para a congregação. O bêbado passa lá na porta, ele bota o pé, o bêbado tropeça, ele diz, caiu mais um endemoniado aqui, pastor. Dando fruto para a congregação. Quantos aqui já não fizeram isso? Eu já disse, eu fiz isso. Eu ia nas portas dos bares, e lá no sistema eu era o pastor responsável pela pregação no presídio, tem vários irmãos aqui que faziam parte da minha equipe. Eu tirava as pessoas dos bares, colocava elas dentro da igreja, da chamada igreja, desculpa, Lima, dentro da chamada igreja eu fazia a ela uma pessoa desgraçada 2 vezes. Primeiro, porque lá no bar, ela estava semeando na sua própria carne. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá.
estava destruindo a sua vida, mas estava não prejudicando a Deus, e aquele ato não tocava o trono. Ele veio para dentro da chamada igreja, ele parou de prejudicar a ele mesmo e começou a insultar o Espírito da graça. Ele começou a praticar tudo aquilo que Cristo destruiu. Ele começou com as suas obras a dizer que o sangue de Cristo não valia de nada. Paulo teve que encorajado dizer isso à igreja dos Gálatas. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo repreendeu os Gálatas no capítulo 5, no versículo 4, e disse: todo homem que circuncidar, então Cristo para nada aproveita. Eu tirava ele do bar, onde ele estava destruindo a vida dele. Não deveria viver daquela forma, mas ele veio para cá e cumpriu-se aquela palavra que Jesus de Nazaré disse: vocês rodam o mundo inteiro para fazer um novo convertido, e depois de feito, vocês tornam ele filho da sepultura, filho da morte, frutificando para a morte 2 vezes, porque vocês ensinam a ele a ir contra o Cristo. Ele estava lá indo contra ele mesmo, e agora ele vem aqui e é contra o Cristo ressuscitado. A igreja precisa despertar para estas verdades. Nós não podemos anular a cruz de Cristo seguindo obras judaicas. Não podemos. Gálatas capítulo 4, versículo de número 19. Olha como isto era angustiante em Paulo. Meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Não é Cristo que era formado naqueles dias, como Cristo nunca foi formado em mim. Eu era um judeu, eu era um judeuzinho, daqueles fajutos. Eu praticava a Páscoa, que eles chamam de ceia. Eu me purificava nas águas, dizendo que Cristo não havia me purificado. Eu passei a ser crente quando eu entrei dentro das chamadas igrejas. Vê que absurdo! Porque você sabe, a concepção religiosa é esta: você só tem Deus quando entra dentro da igreja. Sim ou não? Sim. É verdade. Poucos falaram, mas é verdade. Se você não entra dentro da igreja, não aceita Jesus, não pega a carteira de membro e não se batiza, sabe o que eles dizem? Você, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Sim ou não? Sim. E aonde fica Efésios 1:3, que diz que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo? Está anulada. Ora, ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, ou te escolheu quando você entrou dentro da chamada igreja? Desde antes da fundação do mundo. Independente de estar dentro da igreja ou estar fora dela, ele te escolheu antes da fundação do mundo, e ponto final. Não, mas tem que ter um pastor, tem que ter uma igreja. Claro que tem, a cada ano vocês enriquecem. Olha o carro de vocês. Claro que tem que ter igreja e tem que ter pastor. Olha onde vocês moram. Vocês moram lá. Mora em Miami. Vê os membros aonde moram. Na maioria na comunidade. Andam de trem. Não tem dinheiro para pagar uma passagem. Seu salário é apertado. Por quê? Porque sustenta essa corja. Tem que ter mesmo igreja e tem que ter pastor. Agora, quando você entende que você é a igreja e que o teu pastor é Cristo, independente de onde você esteja, jamais, nunca ele vai te desamparar. E aí, meu irmão, eles começam no salseiro. Então Paulo disse: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. 20, pudera eu estar presente agora convosco e falarmos em outro tom de voz, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. As atitudes não eram atitudes cristãs, eram atitudes de alguém numa esterilidade religiosa.
o que de Cristo deveria ser gerado em nós, o sistema doutrinário causou um aborto. É verdade. Se de fato deveria existir a igreja, deveria ser um local onde as pessoas fossem felizes, ser instruída, conhecer os benefícios conquistados pela cruz. Se de fato deveria existir um local chamado igreja, com pastor, presidente e tudo, o homem à frente deveria ser o exemplo de amor, de honestidade e de transparência. Se de fato e de verdade existisse um local chamado de igreja, de pastor, pastor presidente, com toda a sua organização, o homem aqui à frente deveria ser habilitado na palavra e nos ensinar tudo, sem nos ocultar nada. É verdade. Mas mentiram, enganaram, estudaram para manipular. Só um enriquece, só um que tem, a água só corre para o mar. Ora, aí é fácil ser pastor, aí os lobos têm que defender mesmo, aí tá beleza. Claro que existe muita gente boa. E essa gente boa, quando conhece o real sentido do evangelho, pula fora e não fica mais dentro disso. Porque isso virou uma empresa, virou uma negociata, não é de hoje, é desde os tempos de Jesus. Ele chegou lá dentro do templo, meteu o chicote na turma. Quando ele olhou lá, viu a mesinha pronta para os milagres. Quando ele chegou lá, a troca de interesses, de favores, as mesinhas tudo pronta, o milagre já preparado. É assim que se anuncia aí, igreja. Venha para a nossa igreja, amanhã milagre com o apóstolo, milagre com hora marcada para tomar o teu dinheiro, milagre pago, milagre é toco de barganha. É isso que nos ofereceram como igreja. É verdade. E tudo isso nos causou uma esterilidade. O que deveria ser gerado em Cristo, nós sofreu um aborto pela religião. Mataram nossos sonhos, mataram a nossa alegria, perdemos tempo de estar com a nossa família, tempo de viver o melhor de Deus, tempo de investir em nós mesmos, e investimos em prédios, em salários, pagamos salário para os homens nos enganar, nos chamar de ladrão, nos chamar de gafanhoto, de miserável, pagamos salários altíssimos aos presidentes das igrejas, para dizer que nós íamos para o inferno, que o gafanhoto ia comer o que é nosso, pagamos para ouvir opressão, dedo em rice, calúnia, mentira e manipulação. Por quê? Porque o que foi gerado em nós não foi Cristo. Cristo nos trouxe vida e vida com abundância, nos deu autoridade, nos deu gozo, nos deu alegria, nos transformou, nos trouxe para o seu reino. Essa é a mensagem de Cristo para cada um de nós. Esse é o desafio. Foi o desafio de Paulo na construção do evangelho. E é o nosso desafio: gerar Cristo na sua vida. Te fazer entender que em Cristo não há mandamentos e nem ordenanças. Ele rasgou o escrito de dívida. Fazer você entender que em Cristo tu estás perfeito. No Espírito tu estás perfeito. Paulo pregou isso como doutrina aos hebreus. Nele vocês estão aperfeiçoados. Jesus de Nazaré disse isso também aos judeus. O Espírito está pronto, a carne é que é fraca. Se o Espírito está pronto, para que te dá pão com suco? Para aperfeiçoar aquilo que já está pronto. É verdade. Meu amado, vou lhe ser sincero, como sempre foi. O processo embrionário para ser gerado Cristo no crente é um só. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Para que a graça, multiplicando, a multiplicação da graça, esse processo embrionário, que deve ir dia após dia, como uma gestação,
o cuidado, o alimento vai nascer, mexe hoje, dói aqui, vai ali. Porque essa palavra, quando entra, ela mexe com câmbios profundos na nossa vida. Situações vão sendo tiradas, o orgulho vai saindo. Você acha que eu não gostava de chegar naquele local com quase 5.000 pessoas e as pessoas, chegou o pastor Geraldo? Você acha que isso não mexe com o ego? Você não acha que a pessoa não fica vaidoso? Você acha que os pastores gostam de entrar num local como esse, onde todo mundo é nivelado, e aqui não se dá honra, não se bota cadeira aqui, para eles sentarem na tribuna de honra? Você sabe quantas pessoas já entraram aqui, pastor, presidente, vieram aqui, e já me perguntaram, onde fica a tribuna de honra? Eu disse, fica lá no teu curral, aqui a tribuna é de Cristo. Aqui a tribuna é de Cristo. O outro me disse, porque só o senhor fala. Eu disse, eu não, fala você também. Eu estou aqui desesperado, esperando alguém que fale as mesmas coisas que eu. É só você falar. Agora, se eu te der um microfone e você já começa aqui, eu também sei. Vocês já começam com isso? Se eu entregar o microfone na mão de vocês aqui, vocês já começam a dizer, olha, eis que Satanás manda dizer à igreja. Satanás manda dizer à igreja, meu amado. A igreja de Cristo ou de Satanás? Abençoados. Cristo precisa ser gerado no nosso interior. A concepção de quem você é em Cristo. Nós pensávamos que ser cristão era assim. Eu tinha que frequentar uma igreja, me batizar nas águas, tomar a Santa Ceia, ser dizimista fiel e fazer uma carteirinha de membro. Pronto. Você dizia para as pessoas, não, eu passei para crente, eu passei, eu frequento aquela igreja ali. Quem é o teu pastor? O meu pastor é o pastor Malaquias. Isso era concepção. Ser cristão era isso. Para mim, a vida, não sei para vocês, mas para mim era isso. Eu estava cansado de sofrer, eu bebia muito, ou alguém fumava muito, ou alguém cheirava muito. O que ele pensava? Vou entrar para a igreja, vou passar para crente. Eu vou entrar para a igreja e vou passar para crente. É preciso apresentar Cristo e a sua autoridade, o seu amor incondicional. É preciso que as pregações deixem Moisés e preguem a graça superabundante. É preciso mostrar a suprema grandeza do seu poder, desmontar o palco da religião e tirar de nós o nariz de palhaço, porque cansamos de ser palhaço dessa turma. É preciso romper com esta fantasia religiosa. É preciso acabar com esta hipocrisia. É preciso renovar a mente, renovar as nossas forças como a da águia. É preciso deixar a esterilidade e começar a dar frutos para Deus. É preciso aprender a amar verdadeiramente. É preciso aprender isto. Eu vou dizer uma frase aqui para não tomar muito tempo. Eu vivia num contexto secular. Tenho marcas de balas, fui preso. Fiquei 4 anos dentro de um presídio no Rio de Janeiro, no Bangu 1. Há 30 anos atrás, não precisa ficar com medo. E uma vez só eu levei 7 tiros. Minha irmã está aí, sou nascido e criado nessa cidade, está aí Danúbio, está aí vários irmãos. Pintei e bordei. Eu entrei dentro da igreja para me livrar disso. Glória a Deus. E me tornei uma pessoa amarga, ferida. Porque a igreja me cativou, me prendeu, e eu não conseguia amar. Porque não foi Cristo que era gerado em mim.
era a religião. A religião dizia que Cristo perdoava. Quando eu errava, Cristo soltava a mão. A religião me chamava, dizia, Jesus te ama e eu também. Quando eu tropeçava, a religião me perseguia. Religião me perseguia. Os meus amigos do passado, do tempo do tráfico, todos os que eu encontrei pelo caminho me diziam, Geraldo, deixa isso para lá, está tranquilo, é coisa do passado. Agora, nova vida em Cristo, já é, segue o teu caminho. Os irmãos da igreja evangélica que eu frequentava, até hoje me odeiam. Crentes que falam em línguas, que tomam santa ceia, que são batizados nas águas, crentes que pregam o evangelho, quando me vê na rua diz, lá vai o herege, acredita que Jesus ressuscitou, lá vai o herege, que acredita que é uma nova criatura, é ruim, vai nessa de nova criatura, seu herege, seu maluco, crentes que me odeiam, que me perseguem, e dentro da igreja fica, balabanaia, tem aquela unção do telefone. E os que eram da minha vida pregressa, claro, grande parte morreu, eu tenho 55 anos, isso foi na minha juventude. Os que eram do meu passado, quando vê, diz para mim, e aí Geraldo, pô, tu mudou mesmo, hein, cara, legal, hein, pô, nem parece que tem 55 anos, meu mano, já é, tá tranquilo, tá fechado, suave na nave, Geraldo, suave na nave. Por quê? Por quê? Porque se eles fossem religiosos, o que foi gerado neles era a religião, era o ódio. A lei suscita ira. Você só é bom se andar igual. Se andar diferente, pronto. E enquanto viver será teu inimigo, tá? Sabe aquele, da onde você saiu, aquele pastor? Sabe aí? Sabe aí, meu diácono? Sabe aí, professor? Sabe, Salvador? Sabe aquele pastor que te amava? Que você ajudou lá a construir aquele alçapão? Sabe aquele pastor que você ajudou pagando o salário, dando dízimo? Diz para ele hoje que o Cristo é o pastor da tua vida. Diga a ele que você em Cristo é mais do que vencedor. Sabe que ele vai dizer, não quero nem te ver, não aparece na minha casa, que você está contaminado com a graça que se prega no Sarapuí. Não é a graça do Sarapuí, é o Espírito de Cristo, é a lei do Espírito de vida, é o Evangelho de Cristo, é o que está gerando em você, é a fertilidade do Evangelho. Você agora dá fruto para Deus. Preste bastante atenção que eu tenho uma bomba aí para você, tá? Segura aí. Olha o que disse, primeiro, olha o que disse o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1. Segura aí, não sai não. Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz, estava na esterilidade da religião. Exulta com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz Geraldo. Diz o Senhor. Versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alongas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Profeta Isaías lançando uma profecia. Esta profecia dizia respeito a quem? Gálatas capítulo 4, versículo de número 21. Miguel, por favor, bota naquele termo do grego para mim, por favor, aí, por gentileza. Deixa eu acender as luzes. Leiam. Desfrutem desse banquete, desfrutem. Paulo escrevendo à igreja dos Gálatas: como eu gostaria de poder estar aí com vocês agora mesmo e não ter que discutir com vocês desta maneira, pois a esta distância, francamente, eu não sei o que fazer. 22.
Escutem-me vocês, amigos, que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para ser salvos. Por que vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? Versículo de número 23. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. 24. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava, mas o bebê da mulher livre só nasceu depois que Deus havia feito uma promessa especial de que ele viria. 25. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das 2 maneiras de Deus ajudar o povo. Um modo foi dar-lhe suas leis para que as obedecessem. Ele fez isso no Monte Sinai, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés. Aliás, o Monte Sinai é chamado Monte Agar pelos árabes. Versículo 26. Em minha ilustração, disse Paulo aos Gálatas, Agar, a mulher escrava de Abraão, representa Jerusalém, a cidade-mãe dos judeus, o centro daquele sistema de procurar agradar a Deus pela tentativa de obedecer aos mandamentos. E os judeus que procuram seguir aquele sistema são seus filhos? Assim está a igreja evangélica quando segue a lei. Era isso que Paulo estava explicando aos Gálatas. É isso que eu, Geraldo, estou explicando à igreja que nos ouve. Se vocês seguirem as leis judaicas, vocês serão escravos desse sistema fraudulento chamado igreja evangélica, que de evangelho não tem nada. O que tem é mandamentos de homens. Campanha é evangelho ou mandamento de homens? Culto de libertação é coisa de Deus ou coisa dos homens? Dízimo é evangelho ou é lei? Em minha ilustração, Agar, a mulher escrava de Abraão, representa Jerusalém, a cidade-mãe dos judeus, o centro daquele sistema de procurar agradar a Deus pela tentativa de obedecer aos mandamentos. E os judeus que procuram seguir aquele sistema são seus filhos escravos. A nossa igreja está em graça. E esse dízimo aí é o quá? É a tentativa de obedecer a Deus pelos mandamentos. Grifa aqui para mim, Miguel. Tem como grifar, Miguel? 5 minutos. Tem como grifar? Jogaram um quento, hein? É o vizinho aí, é? O centro daquele sistema de procurar a Deus pela tentativa. Meu amado, faço um desafio com todos vocês. Todo local que está escrito igreja evangélica terá um fermento da lei, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Não estou falando de instrumentos, porque isso não tem na lei de Moisés. Porque as pessoas confundem louvar. É porque vocês louvam, vocês são um sistema. Ué, claro que nós somos um sistema. O sistema da graça. Nós não somos um sistema legalista doutrinal. Isso é que não somos. Mas nós louvamos, amamos os irmãos verdadeiramente. Ninguém aqui está interessado no que você tem. Ninguém aqui está obrigando você a estar aqui. Quem aqui está obrigado, diga amém. Nós estamos ao vivo, hein? Não faz isso não, hein? Versículo 27.
Mas a nossa cidade é a Jerusalém celestial. E ela não é escrava da lei judaica. Diga glória a Deus! Diga glória a Deus! Diga glória! É isso aí! O pastor me disse: Geraldo, eu não gosto de você porque você grita muito e Deus não é surdo. Pastor, não é que Deus é surdo, eu não estou gritando para ele ouvir, eu estou gritando para você escutar, para você entender que a tua igreja não pode mais ser escrava, causando esterilidade nas vidas. Nós não pertencemos a Jerusalém desta terra, a nossa Jerusalém é lá do alto, ela é livre e ela não é escrava da lei dos judeus. Diga glória a Deus! Recebe aí? E aonde estavam os doutores que nunca nos ensinaram isso? E aonde estão os professores? Não todos. Aonde estão os professores da escola dominical que nunca nos apresentaram esse texto? Acabou não. Versículo 28. Foi isso que Isaías quis dizer. Aquilo que eu li era uma profecia para a igreja de Cristo. Alegra-te, ó estéril, que não desce a luz. A religião nos causou esterilidade, mas aqui da sã doutrina, quem recebe essa fertilidade, diga glória a Deus. Terra fértil, terra boa, que produz a 30, 60 e a 100 por um da semente, capaz de amar o seu irmão, capaz de suportar uns aos outros em amor, capaz de guardar a unidade do Espírito. Você é terra boa, está fertilizada sobre a graça de Deus. Eu recebo esse fertilizante. Foi isso que Isaías quis dizer quando profetizou, : agora você, mulher sem filho, pode se alegrar, você pode gritar de alegria, embora nunca tivesse tido um filho antes, porque eu vou dar-lhe muito mais filhos, mais do que a mulher escrava tem. Quem era a mulher escrava? Agar, Jerusalém, gerada por Moisés, que causou esterilidade. Quem era a mulher que teria muito mais filhos? Não em números, mas na qualidade do amor, na qualidade da submissão, na qualidade de reconhecer a doutrina. A igreja de Cristo, a igreja da graça de Deus, que será uma potência no país e no mundo. O maior espetáculo da graça de Deus será anunciada pelos teus lábios. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Glória a Deus. 29. Eu e vocês, caros irmãos, somos os filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaac. 30. E assim nós, que somos nascidos do Espírito Santo, somos agora perseguidos por aqueles que desejam que guardemos a lei judaica. Grifa. Está vendo isso aí? Quem é que te persegue? Aquele irmão do jejum. Quem é que te persegue? Aquele irmão do dízimo. Quem é que te persegue? Aquele irmão do batismo. Por quê? Porque aquele irmão guarda a lei, é escravo. Quando viu que você se libertou, quer que você seja um escravo também, te reduzindo à escravidão. E assim nós, que somos nascidos do Espírito Santo, somos agora perseguidos por aqueles que desejam que guardemos a lei judaica, tal como Isaac, o filho da promessa, foi perseguido por Ismael, o filho da mulher escrava. 31. Tem? Entretanto, as escrituras contam que Deus disse a Abraão que mandasse embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava, a lei de Moisés
não podia herdar a casa e as terras de Abraão, juntamente com o filho da mulher livre. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Sabe o que eu quero afirmar? Que você deve pegar todos os mandamentos judaicos, lançar fora, porque enquanto você mantê-los, você nunca será herdeiro do que a graça de Deus tem para vocês. Sabe quando eu me tornei feliz de fato, de verdade? Quando eu conheci essas verdades. Dia que eu não dava, meu irmão, o dia que eu não dava um dízimo, quando chovia eu dizia, lá, não dei dízimo. Mas era chuva só. Um processo natural da natureza. Quando eu não participava da Santa Ceia, eu dizia, meu Deus, eu estou sem comunhão. Ele morando dentro de mim. Ele, não. Ele dentro de mim. E eu dizia, perdi a comunhão. Mas quem mora em mim já está com a comunhão como perfeita? Sim ou não? Sim. Um pedaço de pão feito tal, mas não é um pedaço de pão feito por um homem que talvez está nas suas práticas carnais lá imundas, porque eu não comia aquele pedaço de pão, eu perdi a comunhão com o papai. Se aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Meu Deus, eu termino com Salmos. Hoje é enterro dos ossos, a sobra do mexilhão, meu irmão. Depois vocês entram lá no canal Graça Sem Retoque, fiz uma receita do mexilhão, meu amado. Filho da livre, né? Salmos de número 113. Quando você é filho da livre, você vê desta maneira: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? 6. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. 8. Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Foi o que ele fez com cada um de nós. Como ministro de uma nova aliança, digo eu, na unção genuína do Espírito Santo, que ninguém nunca mais vai causar esterilidade em você. Ninguém mais colocará as suas costas para passar por cima. Você nunca mais será humilhado por ninguém. Nenhum homem no âmbito espiritual vai ditar regras sobre a sua vida. Está quebrado todo sentimento de opressão na tua vida. Não há algemas, não há prisões. Ser livre. Você é livre. A lei do Espírito de vida em Cristo já te livrou da lei do pecado e da morte. Você já é uma nova criatura. Estás aperfeiçoado em Cristo. És o melhor da criação do Pai. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Você está sendo conduzido em triunfo e vives em perfeita vitória. Recebe aí e diga glória a Deus. Esse é o Deus da graça. Essa é a fertilidade do Evangelho, que é semeada em terra boa, que vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1 dessa semente, que já está caindo em terra fértil. Quem é terra boa aqui, diga amém. Vamos ficar de pé.